Um guepardo consegue chegar à velocidade máxima de impressionantes 86,4 km por hora em apenas 3 segundos. No entanto, para imprimir tamanha força, ele só consegue correr a partir do repouso por 12 segundos. Por isso deve planejar muito bem seu bote para não perder energia ao falhar. A lebre alcança 79,2 km por hora com uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado e consegue manter-se à velocidade máxima por mais tempo que seu caçador. Determine qual a distância mínima na hora do bote para que o guepardo capture a presa antes de se cansar. Este complexo exercício exige antes de qualquer coisa organização na anotação das condições iniciais do sistema. Tanto o movimento do guepardo quanto da lebre devem ser separados em movimento com aceleração e movimento com velocidade constante. Por isso, as grandezas que acompanham o subíndice A representam a parte do movimento que possui aceleração, e as grandezas que acompanham a letra C representam o movimento que possui apenas velocidade constante. Primeira coisa a se fazer é passar a velocidade que está em km por hora para metros por segundo. Para isso, a gente vai dividir por 3,6, 24 metros por segundo de velocidade final. Vamos calcular a aceleração do guepardo, que é a variação de velocidade e o tempo que demora para ele acontecer. A aceleração do guepardo é dada pela velocidade final, que é 24, menos 0, lembrando que ele sai do repouso, divididos por 3 segundos, que é o tempo da aceleração. A aceleração do guepardo vai ser de 8 metros por segundo ao quadrado. O bote dura 12 segundos, mas sabemos que 3 segundos é o tempo da aceleração. Portanto, o tempo em que o guepardo fica com velocidade constante vai ser o tempo todo do bote menos o tempo da aceleração. O tempo em que o guepardo fica com velocidade constante é os 12 segundos menos os 3 da aceleração. Ele fica durante 9 segundos com sua velocidade máxima. Vamos recordar qual é a equação horária do movimento que contém aceleração. O deslocamento é igual à posição inicial mais a velocidade constante vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo sobre 2. Nesse nosso caso, o tempo que estamos falando é o tempo de aceleração. Partindo do pressuposto que o guepardo sai da sua posição inicial igual a zero, essa variável pode ser ignorada. Partindo também do princípio que a velocidade inicial dele é zero, essa outra parte da equação também vai ser ignorada. Logo, a equação horária contém apenas a parte da aceleração. Substituindo os valores que o exercício nos dá, 8 vezes 3 ao quadrado divididos por 2. O guepardo se deslocou 36 metros durante os 3 primeiros segundos. Agora vamos calcular qual foi o deslocamento dele durante o tempo em que ele pôde manter a velocidade constante. A equação da velocidade constante é dada pela velocidade vezes o tempo. O deslocamento dele, enquanto a velocidade era constante, velocidade é 24 vezes 9, é de 216 metros. Para saber qual foi o deslocamento todo do bote, temos que somar a parcela da aceleração mais a parcela da velocidade constante. O guepardo se deslocou 36 metros na aceleração, 216 com velocidade constante. Antes de começar a desacelerar, ele se deslocou 252 metros. Da mesma forma, vamos calcular a distância e tempo total da fuga da lebre. Primeira coisa a se fazer é transformar a velocidade da lebre, que está em km por hora, para metros por segundo. Por isso a gente divide por 3,6. Isso vai dar 22 metros por segundo. Uma informação importante que o exercício nos dá é que essa aceleração da lebre é de 6 metros por segundo. Logo, precisamos calcular qual é o tempo que ela leva para chegar à velocidade máxima. Lembrando que a aceleração é a variação de velocidade dividido pelo tempo. No caso, o tempo da aceleração.
Se eu quiser isolar essa variável t no lugar do a, passo ela multiplicando, passo o a dividindo. O tempo é igual à variação de velocidade dividido pela aceleração. O tempo em que a lebre fica acelerando é de 22 metros por segundo, que é a velocidade máxima, divididos por 6. A lebre leva 3,6 segundos para chegar na sua velocidade máxima. A equação do deslocamento com velocidade é dada pela posição inicial mais a velocidade vezes o tempo mais at² sobre 2. Lembrando que esse tempo é o tempo de aceleração. xa, que é o x da aceleração, vai ser igual, partindo do princípio que ela está na posição inicial, essa variável é ignorada. Se a velocidade inicial também é zero, essa segunda parte também pode ser ignorada. Ficamos com a aceleração vezes o tempo da aceleração ao quadrado divididos por 2. Substituindo os valores do enunciado na equação, a aceleração é 6, o tempo é 3,6, vamos colocar ele ao quadrado, divididos por 2. Aqui vai dar 3. Deslocamento durante a aceleração foi de 38,88 metros. Para saber qual foi o deslocamento da lebre enquanto ela mantinha uma velocidade constante, nós precisamos da velocidade e quanto tempo ela ficou nessa velocidade. Esse TC, que é o tempo de velocidade constante, vai ser a diferença entre o tempo da fuga menos o tempo em que ela consegue manter acelerada. O tempo da velocidade constante vai ser o tempo de fuga, que é 12. Veja, o tempo de fuga tem que ser igual ao tempo de caça, ou superior. Vamos colocar o tempo mínimo, que é 12, menos 3,6, que é o tempo durante a aceleração. TC é igual a 8,4. Voltamos aqui para a primeira equação. XC, que é de 22 metros por segundo, vezes 8,4 segundos. 184,8 metros. Para saber qual foi o deslocamento da fuga, precisamos somar o deslocamento durante a aceleração e o deslocamento quando a lebre tinha velocidade constante. X da fuga vai ser 38,88 da aceleração, mais 184,8 da velocidade constante. O x da fuga é igual a 223,68 metros. Finalmente, para descobrir qual é a distância mínima que o guepardo tem que estar da lebre, precisamos calcular a distância que o guepardo consegue alcançar em 12 segundos, menos a distância que a lebre consegue fugir nesse mesmo tempo. A distância mínima tem que ser 252 menos 223,68. A distância mínima que o guepardo tem que estar da lebre é de 28 metros e 42 centímetros. Ou seja, se o guepardo estiver a menos de 28,42 centímetros, ele vai alcançar a lebre antes dos 12 segundos, pois sua aceleração é maior e sua velocidade final também é maior do que a da presa. Se a lebre estiver a mais de 28,42 metros, o guepardo vai se cansar e vai começar a desacelerar antes de pegar a sua presa. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até o próximo exercício.